aluno, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre e a gente vai falar de relações métricas no triângulo retângulo. Fica atento, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? O título está lá em cima, relações métricas no triângulo retângulo. Vamos começar falando sobre triângulo retângulo. O que caracteriza um triângulo retângulo? Classificamos como retângulo todo triângulo que possui ângulo reto. Ok? E o ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Então esse quadradinho aqui, ó, ele representa o ângulo reto. Todo triângulo que tiver esse quadradinho, a gente vai chamar ele de triângulo retângulo, certo? Vamos chamar esse aqui de vértice A, não sei se eu consigo escrever, consegui, saiu um A muito feio. Esse daqui de vértice B e esse daqui de vértice C. Tá ruim de enxergar, né? Vamos descer um pouquinho. Agora dá pra ver melhor. Vértice A, vértice B e vértice C. Os lados opostos ao vértice recebem os nomes respectivos dos vértices, ok? Então, ó, A está lá em cima, o daqui de baixo a gente vai chamar de lado A, aqui mede A, ok? Esse lado A, ele recebe o nome de hipotenusa. Por que é hipotenusa? Porque é o maior lado do triângulo retângulo. O maior lado do triângulo retângulo se chama hipotenusa, por isso que começa com hipo. Hipo, que vem do grego e significa maior, grande, gigante, coisas do tipo, ok? Ele recebe o nome de hipotenusa. Bom, os outros lados, eles também recebem nomes especiais, ok? O lado que vem do lado de cá, ó, o oposto ao B, se chama cateto. Então, A é hipotenusa, B é cateto, e o oposto ao C, que é o C, também se chama cateto, certo? Então, um triângulo retângulo, ele é formado por três lados. Um primeiro lado, que é o maior deles, se chama hipotenusa, sempre estará de frente para o ângulo reto, ok? A hipotenusa sempre está de frente para o ângulo reto. E os outros dois menores a gente chama de cateto, cateto C e cateto B. Os catetos necessariamente formam os vértices, beleza? Excelente. Só que o título não é só triângulo retângulo, o título é relações métricas. Relações métricas vêm de relações, ok? E o que aparece aí pra gente de especial? Eu vou apagar os vértices para a gente não se confundir, tá bom? Vamos deixar só o nome dos lados. Hipotenusa, cateto e cateto, certo? Dentro de um triângulo, seja ele retângulo, isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo, não importa qual seja o triângulo. Dentro de um triângulo existe a altura desse triângulo. E a gente classifica como altura a linha perpendicular a uma das bases do triângulo, a um dos lados do triângulo, desde que ela parta de um dos vértices. Então, considerando que a minha hipotenusa, é a base desse meu triângulo em questão, eu chamo de altura essa linha perpendicular aqui, ó. Vou fazer aqui uma linha perpendicular para você enxergar. Isso aqui a gente chama de altura, essa linha vermelhinha. Perpendicular significa que está formando um ângulo reto. Vocês conseguem observar que foram construídos dois novos triângulos retângulos? Aqui, ó, vamos chamar esse de H, de altura, ok? Você consegue observar que foi construído dois novos triângulos retângulos? Eu tinha um triângulo, que era o grandão, o preto, tá vendo? A, B, C, certo? Agora eu tenho dois novos, que são dois menores. Eu tenho esse triângulo retângulo que fica para a direita e eu tenho o triângulo retângulo que fica para a esquerda. Ok? Quem é a hipotenusa do triângulo retângulo da direita? Desse triângulo pequenininho, a hipotenusa é o B, porque está de frente para o ângulo reto. Ok? O cateto é o H e o outro cateto é dessa ponta a outra. Ok? Eu posso chamar de uma letra qualquer, vou chamar de N. Vou chamar de M. Certo? Uma letra qualquer, tanto faz a letra. Ok? E do outro lado a gente tem outro triângulo retângulo, ó. H é a altura, C é a minha hipotenusa, tá vendo? Tá de frente para o ângulo reto. Se vale 90 do lado de lá, vale 90 do lado de cá. Então C é a minha hipotenusa. Se esse pedaço aqui vale H, esse é um dos catetos, o outro cateto está aqui. Vou dar uma letra qualquer, vou chamar de N. Pronto, eu tenho as relações métricas do triângulo retângulo, ok? A partir dessas relações métricas, a gente consegue construir dezenas de fórmulas para poder definir o valor específico de cada um desses pontos, de cada uma dessas letrinhas. O valor da hipotenusa, o valor do cateto B, do cateto C, o valor da altura H, da projeção, é como se chama, projeção N e da projeção M, ok? Eu vou colocar algumas fórmulas em especiais aqui que a gente precisa
decorar. Infelizmente a palavra é essa mesmo. A gente precisa decorar essas formulazinhas especiais. A primeira fórmula é hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. O nome disso daqui é Teorema de Pitágoras, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Só que essa fórmula também vale para esse triângulo pequeno. Quem é a hipotenusa do triângulo pequeno aqui? É o B. Então, B ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Se vale para o lado de cá, também vale para o lado de lá. Quem é a hipotenusa do lado de lá? C ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Já foram 3 fórmulas, não é? Tem algumas outras especiais que a gente vai precisar saber. Ó. A gente também pode colocar essa daqui. Ó. B ao quadrado é igual a A vezes M. Vou jogar um pouquinho mais para o lado. Outra fórmula que a gente vai colocar é essa daqui. Ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. A terceira fórmula que eu quero colocar é essa daqui. Ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. E por último, a gente vai dizer essa daqui. Ó. AH é igual a M vezes AH. Ih, caramba, esqueci essa fórmula. Deixa eu pegar uma cola aqui. Vamos lá, gente. De novo, desculpa, esqueci. AH é igual a B vezes C. Ok? E a outra fórmula que a gente também coloca é essa daqui. Ó. A igual a M mais N. Fabrício, é muita coisa, Fabrício. Tem que decorar essas 8 fórmulas? Não, gente, eu só botei 8. A gente tem bem mais de 8 fórmulas. Porque a gente usa a semelhança de triângulo para chegar nessas fórmulas. E sim, infelizmente, para a gente conseguir resolver questões com relações métricas do triângulo retângulo, eu preciso saber todas elas. Ok? Como é que eu faço para decorar? Tem alguns macetinhos. Por exemplo, essas 3 primeiras aqui, ó, são teoremas de Pitágoras. A gente vai ter uma aula sobre teorema de Pitágoras mais para frente, só sobre essas 3 fórmulas, ok? Essa últimazinha aqui de baixo, que a luz está atrapalhando, ó, B ao quadrado igual a A vezes M, se você observar, está alinhado, ó. Está alinhado. B ao quadrado igual a M vezes A, ou A vezes M. A outra, tá vendo? Ó, C ao quadrado igual a A vezes N, olha lá, está alinhado, ó. C ao quadrado igual a A vezes N. Está alinhado. Faz uma linha. Certo? Essa próxima aqui, ó, H ao quadrado igual a M vezes N, são a altura e as duas projeções. Altura ao quadrado igual a N vezes M. Ok? E por fim, a gente sabe que N mais M é igual a A, porque a gente junta esses 2 pedacinhos e é igual ao A. Beleza? Tem gente que usa algumas palavrinhas, fala bebê acorda mijado, criança acorda de noite. Tem algumas coisinhas aí que se você procurar na internet você vai ouvir, certo? Esse foi um vídeo explicativo. Os próximos vídeos a gente vem com exemplos de resolução de exercício. Show? Valeu!